Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti, Filho amado, nós te engrandecemos e glorificamos o Teu nome santo, porque na verdade a Tua misericórdia, a Tua paz, ó Deus, dura para sempre. Deus da eternidade, a Sua palavra diz que nada é impossível para aquele que acredita na Sua mensagem. E nós estamos presentes, Pai eterno, porque acreditamos na Sua palavra. Antes de tudo, queremos agradecer pelo perdão dos nossos pecados. A Tua palavra diz que Cristo se fez, Pai da eternidade, o Cordeiro, para nos libertar de todo o pecado. E agradecemos por isso. E neste exato momento, Deus nos capacite para que a gente possa entrar, aleluia, num mundo profético, para que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais e para que os nossos olhos sejam abertos para ver o que está acontecendo no mundo espiritual, os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir o que está acontecendo no mundo espiritual e a nossa boca seja totalmente aberta para falar da mensagem que vem do Senhor. Esteja conosco. Em nome do Santo Jesus, diga comigo amém. Aleluia. Então, queridos amados em Cristo Jesus, hoje estamos a falar com o nosso tema principal. Estamos a falar do tema o mover profético. Aleluia. O mover profético. E hoje queremos enfatizar o que é, afinal de contas, a profecia. Pois, embora que já demos conhecer no dia de ontem, a profecia é um dom concedido por Deus para a igreja com o objetivo de trazer edificação, consolação e exortação. E é isso que também vamos aprender mais em frente. É um dom que Deus concede para a igreja. E o dom de profecia é o dom que qualquer pessoa pode ter. É um dom que qualquer pessoa pode ter se buscar, porque Paulo aconselha a igreja a buscar. Buscai os dons espirituais com zelo, principalmente a de profetizar. Aleluia. E isso nos remete a perceber que, afinal de contas, Paulo era um homem profético e amava o profético. Amém? Porque até a conversão do Paulo, a sua conversão também foi profética. Por quê? Porque Paulo ouviu a voz do Senhor audivelmente. Amém? Por isso que Paulo amava a profecia. Mas queremos dizer alguma palavra. É necessário que todo tipo de profecia seja testada, seja testificada. E ali, como é que devemos testificar que essa mensagem é profética, essa mensagem profética é verdadeira ou não? Porque, afinal de contas, nós precisamos analisar todas as profecias. Toda a palavra profética que Deus concede na vida de uma pessoa, ele tem que analisar. Aleluia. Se é verdade ou não. Que significa que nós precisamos analisar se é realmente de Deus ou não. Porque muitas pessoas no ciclo pentecostais ficaram tão emocionados com as profecias que foram reveladas, com as profecias que foram manifestadas, mas afinal de contas são profecias que vieram por inspiração de outros espíritos. Mas como é que nós devemos testar se realmente essa palavra vem de Deus? A linha A diz quando está de acordo com a palavra de Deus. Todo tipo de profecia tem que estar em concordância com as escrituras sagradas. Antigamente os profetas, Deus lhe dava a profecia e aquela profecia eles escreveram com ele as escrituras sagradas.
Já nessa época, todo tipo de profecia que nós recebemos nesta época não é para escrever. Não é para escrever outras escrituras sagradas, outra Bíblia. Como o Cacu Felipe, que se diz que é profeta desta época, que tem a sua Bíblia. Aleluia. Todo tipo de profecia vem para confirmar o que está escrito. Aleluia. Antigamente os profetas escreveram as palavras proféticas, aleluia, porque foram inspirados por Deus para constar na Bíblia. Atualmente toda a revelação não é para escrever outra Bíblia, mas sim é para confirmar aquilo que está na Bíblia. Amém? Por quê? Porque Deus nunca contradiz a sua própria palavra. Qualquer mensagem profética deve estar em harmonia com os ensinamentos das Escrituras. Amém? Deve estar em concordância com os ensinamentos da palavra do Senhor. Se alguém profetizar para ti algo que não vai de acordo com a palavra do Senhor, considera negativo. Do tipo, ninguém pode te profetizar que você vai casar marido alheio. Isso é contra as Escrituras sagradas. Porque a Bíblia nos ensina, aleluia, que o próprio Jesus repreendeu a mulher samaritana. Porque tinha maridos que não são deles. Tinha um marido que não são delas. Aleluia. Se uma profecia incentiva o pecado, se uma profecia incentiva a desobedecer os princípios bíblicos, então essa palavra não procede de Deus. Se alguém chegar e dizer que o Espírito de Deus está me revelar que tu deves matar a tua mãe, esse não é palavra do reino. Porque a Bíblia nos ensina que não matarás. Aleluia. E uma outra parte que nós precisamos saber, a parte B, quando é que uma profecia é verdadeira ou não, é quando se cumpre o que foi dito. Aleluia. Toda profecia tem que ter, aleluia, o seu cumprimento, tem que se cumprir. Se eu disser uma palavra profética e eu determinar o tempo, no ano X vai acontecer isso, se não acontecer, então é uma palavra falsa. E muitos de nós que entramos no ministério profético já erramos bastante. É normal os erros acontecerem, mas não é normal a gente permanecer no erro. Aleluia. Se a gente ler, podemos passar de raspão. Aleluia. Porque estou a dar a continuidade do tema anterior. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 a 22. Lá Moisés exorta que toda palavra de um profeta tem que ser totalmente cumprida. Se não se cumprir, não é de Deus. Se um profeta declarar uma palavra em ti que no ano X vai acontecer isso e não acontecer, então é uma palavra totalmente que não provém de Deus. Excepto se ele declarar consoante a sua fé. Eu declaro que diante da minha fé, eu declaro que isso vai acontecer. Assim podemos ter um tipo de tratamento para com essa pessoa. E nós precisamos perceber que nós não precisamos ficar na ignorância das Escrituras Sagradas. Porque a melhor forma da gente analisar as profecias está dentro das Escrituras Sagradas. Olha, Paulo ficou tão admirado com os bereanos. Na medida que Paulo pregava as Escrituras Sagradas, pregava a palavra de Deus, a Bíblia fala que os bereanos estudavam e analisavam cada palavra que Paulo falava. Paulo ficou tão admirado porque em outras cidades que ele passou, aleluia, em outras cidades que Paulo passou, não existia homens idêntico aos bereanos que analisavam aquilo que Paulo estava a falar.
Porque estamos numa época em que o inimigo está a cegar o entendimento. Está a cegar o nosso discernimento espiritual. Eles analisavam. Paulo era doutor nas escrituras sagradas. Seu homem que foi mais usado com relação a outros discípulos foi apóstolo Paulo. Aleluia. Então, devemos analisar. Porque a Bíblia está repleta de exemplos de homens que profetizaram e as suas palavras se cumpriram. Porque toda palavra profética, ela traz consigo, aleluia, o cumprimento. E tu deves colocar em consideração, se Deus quer te usar no profético, você até pode ter erros no princípio, que é normal. Assim como uma criança que aprende a andar, ela cai, são erros. Mas quando você ganha amadurecimento, você consegue agora discernir a voz de Deus, a tua voz e a voz do inimigo. Porque existem 3 vozes que podem operar. Uma é a voz divina, outra é a voz humana, outra é a voz do inimigo. Há momento que você está a andar, mas consegue notar pensamentos negativos que você mesmo nem está a desejar, mas aparece. Quantas vezes, muitos de nós, principalmente quando a gente nos converteu recentemente, aleluia, quando alguém se converte agora, e não só, porque também acontece talvez com outras pessoas, nos seus pensamentos aparecem pensamentos contrários, principalmente pensamentos de xingamentos. Eu, quando me converti agora, o diabo colocava nos meus pensamentos filosóficos que contrariavam a Deus. Eu perguntava quem é Deus e quem fez Deus. São palavras que me traziam muita complicação. Mas, afinal de contas, aquilo era voz negativa. Porque ninguém pode investigar a essência profunda de Deus. Porque as coisas cobertas pertencem a Deus. E as coisas descobertas pertencem para os homens. E tu precisas discernir isso. Aleluia. Mas hoje, como é um segundo dia, vamos falar da revelação no mover profético. Revelação no mover profético. Abra comigo, aleluia, a sua Bíblia. Gostaria que tenha alguém que tenha a Bíblia eletrônica para abrir, para me facilitar, aleluia. Abra comigo na sua Bíblia, no livro de 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 8 a 13. Amém. Vocês estão aqui? Diga glória a Deus. Diga eu estou aqui. Eu estou aqui em nome de Jesus. Amém. 2 de Reis, capítulo 6. Alguém encontrou? Aleluia. Se alguém encontrou para fazer a leitura. Sim. Sim, capítulo 6. Versículo 8 a 13. Amém. Vamos ser mais rápido. Aleluia. Certo. Capítulo 6. Certo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais. Ele pediu conselho aos seus oficiais. E escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel. Enviou uma mensagem para o rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar. Para-te ali, depois vais continuar. Atenção, aleluia. Estamos a falar a revelação no mover profético. Amém. O rei da Síria programou para combater o povo de Israel.
uma vez que eles disputavam terras, estava a falar com os seus oficiais. Estava a falar com seus oficiais a respeito desse plano. Vamos armar no acampamento e vamos lutar com o povo de Israel. Enquanto Eliseu, aleluia, enquanto ele falava, Eliseu não estava lá presente fisicamente. Eliseu não estava lá fisicamente. Mas Eliseu ouvia aquilo que o rei da Síria planificava. Amém? Ouvia aquilo que o rei da Síria planificava. Por que que ele ouvia? Aleluia. Ele ouvia porque a sua audição espiritual estava visível e Deus lhe direcionou para poder ouvir. Vamos continuar a leitura. Sim, pois. Os sírios estavam ali esperando. Os sírios estiveram ali esperando. Escondido para atacar. Tiveram a esperar escondido para atacar onde o povo de Israel poderia acampar. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Aleluia. Continua. Isto aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. O rei ficou muito mal. Como é possível que meus planos são sempre conhecidos? Então chamou os seus oficiais. Chamou os seus trabalhadores, sim. E perguntou. E perguntou. Qual de vocês está ao lado do rei? Qual de vocês está ao lado do rei? Porque não é possível que as palavras que eu falo cheguem até a eles e eles conseguem esquivar. Nós planificamos estar no acampamento deles, mas não conseguimos. Amém? Continua. Um deles respondeu. Nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel. Veja só, o profeta, aleluia, agora está ali, né? O profeta Eliseu é quem dá toda a notícia para o rei de Israel. Significava que o rei planificava para poder atacar o acampamento do povo de Israel. Mas só que Eliseu ouvia as palavras. Eliseu não estava lá fisicamente. Amém? Mas conseguia ouvir as palavras que o rei falava. Cada vez que dizem vamos atacar aqui, a história conta que Eliseu dava a conhecer no rei. Rei, não vão por este lugar. Não vão nesta direção. Por quê? Porque o rei da Síria quer atacar. E o rei obedecia, aleluia, a voz do profeta. Se a nossa nação fosse uma nação que obedecesse a voz do profeta, seríamos uma nação, aleluia, muito mais abençoado com relação à realidade que nós temos. Amém? Estamos a ver que tudo aquilo que o rei planificava era conhecido. Por que que era conhecido? Porque Deus dava a conhecer ao profeta. Os ouvidos físicos, aleluia, do profeta não alcançavam aquilo que aquilo que o rei estava a falar, o rei da Síria. Mas os seus ouvidos espirituais conseguiam ouvir toda a informação. Isso nós chamamos de revelação no mover profético. Porque o que é, afinal de contas, a revelação? A revelação é a manifestação do Espírito Santo através do qual Deus torna conhecidas informações ocultas ao conhecimento humano. Revelação é a manifestação de Deus. Por intermédio dessa revelação, Deus dá a conhecer aquilo que perante ao homem é desconhecido, passa a ser conhecido. São informações escondidas. São informações que estão escondidas e Deus dá a conhecer no seu profeta para alertar um determinado povo. Aleluia.
para poder alertar um determinado povo ou para alertar a sua igreja. Amém? Enquanto a profecia frequentemente está relacionada à comunicação com a vontade de Deus para o futuro, a revelação, aleluia, a revelação, ele revela o passado e pode revelar o que está acontecendo no presente. Você não sabe você não sabe o que teus inimigos estão preparando para ti, mas por causa do espírito profético, você poderá se aperceber o que teus inimigos estão preparando para ti. Por causa de quê? Por causa do dom profético. Aleluia. Enquanto que o rei planificava matar, destruir o povo de Israel, Deus dava a conhecer todas as coordenadas do povo sírio, aleluia, contra Israel, e o povo de Israel era liberto. Já imaginaste se Deus não falaria nada para o profeta Eliseu? Certamente que o povo de Israel seria derrotado naquela época e muitos iam perder a vida. Amém? Porque a revelação é muito importante para a igreja. Se você tem um espírito profético, a revelação será uma evidência na tua vida. As pessoas podem chegar ao teu lado mostrando sorriso, mas com cara negra no espírito, você poderá descobrir. Deus é tão poderoso que pode te fazer ler pensamento das pessoas. Deus pode te capacitar para ler pensamento de alguém porque quer cumprir um determinado propósito. Aleluia. Porque há pessoas que chegam com intenções negativas para a sua vida, mas devido à revelação do alto, você vai conhecer aquilo que realmente está a acontecer no interior dessa pessoa. Porque as pessoas são más, mas o espírito profético nos direciona para que a gente anda com direção divina. Aleluia. Você está aqui? Por isso é que quando Ananias e Safiras decidiram vender o terreno para ajudar os crentes, os seus irmãos, ele, em vez de entregarem tudo como planificaram, entregaram apenas uma parte. Quando planificaram, Pedro não estava lá presente. Quando planificaram, Andrei não estava lá presente. João não estava lá presente. Tiago não estava lá presente. Amém? Foram já entregar o dinheiro como se fosse aquilo que eles planificaram. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, o Espírito lhe deu a conhecer que Pedro, o dinheiro que este Ananias e Safira estão a trazer para ti é um dinheiro incompleto. Não está de acordo com o propósito. A Bíblia fala que na medida que Pedro falava, a Bíblia fala que à medida que Pedro falava, a Bíblia fala que Ananias caiu por terra e morreu. Por quê? Porque mentiu o Espírito de Deus, tentou mentir o Espírito de Deus. Enquanto Safira também caminhava inocentemente para ir para a igreja, ele disse: Ananias, porque vocês não cumpriram com o propósito, segundo minhas palavras, ali estão os homens que sepultaram teu marido, também vão te sepultar. Agora, Pedro não estava lá presente, como é que ele viu? Aleluia! Ele viu por meio do Espírito de Deus. Quando você tem Espírito Santo, quando você tem Espírito profético, aquilo que está escondido nas escuras será te revelado. Aleluia! Ninguém estava lá quando Ananias e Safira fizeram a divisão, quando planificaram, mas Deus deu a conhecer ao profeta aquilo que estava a acontecer. Isso nós chamamos de revelação no mover profético. Aleluia. Porque cada plano que o inimigo prepara contra a tua vida, cada plano que o inimigo prepara contra a tua casa, Deus em certos momentos poderá lhe dar a conhecer, para que você possa saber. Amém. Isso é muito forte. É poderoso.
E nós devemos saber, aleluia, que a revelação não é fruto da investigação humana. Amém? Porque muita gente pensa que quando o homem de Deus está localizado, eles pensam que este investigou. Aleluia. Nós já chegamos um tempo que a gente falou coisas que as pessoas começaram a se interrogar. Como é que vocês sabem? Será que investigaram? Não, não investigamos. Porque a revelação não é a investigação humana. Aleluia. Não é. Mas é a ação do sobrenatural do Espírito Santo que concede, aleluia, que faz conhecer todas as coisas. Quando você é um homem de oração, quando você tem a credibilidade no crânio profético, você vai conhecer as coisas que Deus quer te dar a conhecer. Eu sei que existem falsos profetas que vão à procura de informação, investigam pessoas, e quando chegam no domingo, eles falam, vem aqui, e começam a falar coisas que estão acontecendo. Afinal de contas, tem investigação. Aquele teatro que o bem me fazia. Aleluia. Amém. Existe esse tipo de pessoa. Mas estou a dizer, existe homem genuíno que não é necessário que você lhe conte. Não é necessário que você lhe fale. Quando Deus quiser lhe usar, Ele vai lhe usar para poder revelar os mistérios escondidos na tua vida. Aleluia. Amém. Quantas vezes nós alertamos, dizemos, olha, na dimensão do Espírito, eu estou a ver um combate que está acontecendo na tua casa entre você e o teu marido. Aleluia. Amém. Quantas vezes nós alertamos em outra situação da vida? Tens que orar muito porque estamos a ver isso. E as pessoas começaram a confirmar, é verdade. Por que eles falam que é verdade? Aleluia. Por causa da revelação que veio do alto. E deves ficar atento que nem todo profeta que revela algo verdadeiro é de Deus. Há fontes, a palavra pode ser verdade, mas há fontes que não vêm de Deus. Um quimbandeiro pode falar o que é certo. Um quimbandeiro pode falar o que acontece na tua vida por causa dos espíritos familiares. Quando você vai consultar um quimbandeiro, aleluia, deixa-me só tirar outro casaco, amém? Diga glória a Deus em nome de Jesus. Vou te contar como isso funciona. Quando alguém vai consultar um quimbandeiro, aleluia, amém, os espíritos familiares, sabe que espíritos familiares? São espíritos que estão destinados na tua família de geração em geração, que controlam todo o movimento da tua família. Aleluia. Amém. E muitos desses espíritos familiares, eles surgem devido aos pactos que os ancestrais fizeram. Aleluia. Amém. Aqueles espíritos familiares conhecem a tua identidade. Conhecem quem é você. Conhecem quem realmente você é. Desde a planta do pé até o topo da tua cabeça te conhecem. Quando você vai no quimbanda, o espírito de adivinho ou o espírito familiar vai se comunicar com o espírito do quimbandeiro, vão conversar. E quando vão conversar, vai falar tudo, você assim, 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 assim. Vai falar tudo que você está a falar a verdade. Mas a fonte dela não vem da verdade verdadeira. Porque a verdade verdadeira vem do Senhor. Por isso que ele diz que em verdade, verdade vos digo. Há sempre uma verdade a mais. Aleluia. Mas em outro campo, aleluia, nós conseguimos notar que o dom de ver, isso é Deus que nos concedeu. O diabo só imita aquilo que realmente, aleluia, nós temos. Porque Satanás, ele desceu, não perdeu as suas habilidades. Porque se perdesse, não poderíamos notar nenhuma ação diabólica. Aleluia. Foi expulso sim, perdeu alguma coisa sim, mas os dons não perdeu. Está com ele. Por isso que um feiticeiro pode estar no coroca, ao mesmo tempo pode estar no tomba, espiritualmente. Esse é um dom, não é? É um dom espiritual. Quem deu? É Deus? Não, é Satanás. Aleluia. Amém. E quem deu dom a Satanás?
Amém? Os dons que estão em Satanás, quem deu é Deus, para a edificação da glória dele. Mas quando ele se corrompe, ele cai e perdeu a essência, aleluia, perfeita dos dons espirituais. E esses mesmos dons ele inverteu para a negatividade. Amém? Mas eu estou a dizer que quando você está conectado no mover profético, você consegue olhar o que está acontecendo no mundo espiritual. Se alguém está planificando uma palavra negativa para a tua vida, Deus pode te fazer conhecer essa pessoa. Se alguém está fazendo um ritual nas escondidas para a tua vida, Deus pode te fazer conhecer essa pessoa por meio da revelação profética. Por isso que eu digo que eu amo o profético. Aleluia. Em 2017 e 18, propriamente 18, estava acamado, estava com tuberculose. Aleluia. Era natural. Mas depois uma vizinha que faz parte da igreja onde a minha mãe frequenta, ela se apercebeu que eu estava doente. De repente, aquilo que era natural tornou já sobrenatural. A doença que era normal tornou-se normal. Quer dizer que aumentaram lá. Eu sentia sintoma estranho. Se bem que o peito dói, mas não é sentir tipo te meter o bloco no peito. Aleluia. Eu sentia coisas estranhas. Meses e meses medicava, mas não dava resultado. Estou a medicar, mas não está dando resultado. E eu pensava que era natural. Até que Deus usou o profeta Francisco para me localizar no espírito. Em 2018. Aleluia. Amém. Ele chegou até em casa e diz: assim diz o Senhor, a tua doença começou com natural, devido a muita oração que você faz e você come pouco. Mas Deus me mostra uma senhora. Eu vejo alguém que está se apoderar. E por isso restaura a tua vida, porque também estás em pecado. Quando o profeta Francisco me disse isso, foi numa quarta-feira, eu fiquei muito irado no espírito. A ira que são essencial para trazer a revolução na tua vida. E no mesmo dia eu comecei a orar. Comecei a interceder, de repente recebi uma visão nos meus olhos. Eu vi uma senhora. Quando eu vi aquela senhora, eu comecei a repreender aquela senhora. Deus me mostrou o rosto. Sabe, tem pessoas aqui que recebem visão em código. As minhas visões não são em código. As minhas visões não são em código. Sonho até pode ser, mas visões não são em código. São totalmente real. Eu consigo ver e ao mesmo tempo consigo interpretar. Aleluia. Desde muito tempo Deus me usou desta forma. Amém? Então eu vi uma senhora, mas ainda assim chamei o apóstolo Davi. Fomos lá na minha casa, fizemos consulta profética e ele me disse: oh, não, meu Deus, o que você está a procurar, Deus está a me dizer que já te deu a conhecer. Então eu disse que agora eu me apercebi de quem é a minha inimiga. Afinal de contas, a dor que eu sinto não é uma dor natural, é sobrenatural. E não me importava, subia monte e orava. Veja, eu reconheci aquela mamã que está me fazendo mal devido à revelação. Quando você tem a revelação, a elevação espiritual será uma evidência na tua vida. Por quê? Porque a revelação te faz você orar com direção. A revelação te faz você orar no propósito original. Enquanto que muitos não sabem, oram com curva, mas quem tem revelação ora no objetivo. E depois eu comecei a armar jejum e comecei a orar para repreender aquele espírito que estava aqui, que estava a me combater. Aleluia.
A igreja tem que perceber que quanto maior for a sua elevação, aleluia, maior será a manifestação de profecia. A profecia vai acontecer na tua vida, ou esse dom vai aparecer se você acreditar no dom profético. Se você não acreditar, o dom de profecia não vai se manifestar. Se você não ter amor, não anseiar, o dom de profecia não vai se manifestar. Há certas coisas que não podem ser novidade para ti, tem que ser novidade para outras pessoas que são descrentes. Não estou a falar que Deus vai te revelar tudo o que vai acontecer na tua vida. Porque algumas coisas que Deus não revela para a nossa vida, Ele oculta, é para servir de conteúdo para testar a tua fé. Aleluia. Por isso que há certas coisas que acontecem de surpresa. Mas há coisa que Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. Porque Ele quer o teu bem. Amém. Vocês estão aqui? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito penetra, o Espírito toca, o Espírito busca informações ocultas, o Espírito busca as coisas que estão no oculto e faz com que você possa conhecer. Isto pode ser por meio de visão, ou por meio de um sonho, ou por meio do testemunho interior. Testemunho do teu espírito. Aleluia. Agora, por que muitos estão a dizer que o profético acabou? Aleluia. Porque estão a ser usados pelo diabo. Porque o próprio Cristo é a maior referência do profético. O ministério de Cristo andou no profético. Não deixa que os que apostataram na fé, aleluia, trazeram feitiço na igreja, estão trabalhando com feitiço e estão a falar que é profético, não deixa que eles te tiram, aleluia, o prazer, a vontade de amar o profético. Onde existe joio, também existe trigo. Se existem falsos profetas que são joios, também existem verdadeiros profetas que são trigo. Uma profecia falsa não anula que toda profecia que existe no mundo ou que os homens de Deus lançarem é falso. Porque às vezes o diabo usa as ideias negativas que surgem por meio de falsas profecias para nos tirar a credibilidade de crer. Você nunca pode parar de crer. Se você olhar na tela desta igreja, está escrito Ministério Profético. Nós somos Ministério Profético. O ministério que eu carrego é o ministério profético. Então, se é o ministério profético, nós não temos nada que isolar esse dom, porque nos caracteriza. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Nos caracteriza. Eu disse que Jesus é a referência profética. Alguém para abrir no livro de João, capítulo 4, versículo 16 a 19, mais rápido. João capítulo 4, versículo 16 a 19. Aleluia. João capítulo 4, 16 a 19. Mais rápido. Quem encontrou para fazer leitura? Aleluia. O Espírito de Deus está sobre nós. E acreditamos que neste seminário almas vão ser avivadas e vão começar a olhar no Espírito. Vão começar a ver no Espírito. Aleluia. Sim, vamos ler? Sim, quem encontrou para ler? Sim. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aleluia. Continua. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Então Jesus agora lhe disse, assim, olha, disseste bem. Não tens marido, sim. Porque tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é teu. Isso
Isso falaste verdade. Continua. Disse-lhe a mulher: Disse a mulher: Senhor, Senhor, vejo que és profeta. vejo que é profeta, para-te ali. A mulher samaritana, aleluia, se encontrou com Jesus no poço e Jesus lhe deu informações importantes. Jesus não estava presente quando a mulher samaritana namorava maridos alheios, não estava lá presente, aleluia. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus lhe fala: vai buscar o teu marido, aleluia. Era apenas um teste, mas ele falou: não tenho marido. Mas disseste bem, porque tiveste 5 que não são seus, e esse que está contigo também não é o seu marido. E a mulher ficou surpresa e disse: vejo que tu és profeta. Aleluia. Por quê? Porque a mulher não conhecia Jesus. Até os samaritanos com os judeus não se percebiam bem. Tinham conflito. Mas agora a pergunta é: como é que Jesus se apercebeu, aleluia, da história da mulher samaritana? Devido à revelação profética. Coisas que estão desconhecidas, aleluia, Deus pode te tornar conhecido. As coisas que estão escondidas, Deus pode te fazer conhecer os mistérios da palavra de Deus. Por que então a gente negligencia? Não podemos negligenciar. Há uma unção profética direcionada para esse ministério. Há uma unção profética que Deus quer começar a colocar nas mulheres e nos homens desta igreja. Vamos entrar numa onda de revolucionar revolucionar o nosso tombo que está na incredulidade. Há muita dúvida. Se a coisa que atrapalha o profético é a dúvida, não duvida do mover profético. Deus continua a falar de 24 a 24 horas. Ele continua a falar. Aleluia. Os olhos de Deus começaram a ver o que estava a acontecer. Jesus começou a contemplar o que estava a ver. Esse dom, aleluia, quando você manifesta perante as pessoas ficam admiradas, aleluia. E ficando admirado, atrai mais pessoas para Cristo. Aleluia. Atrai pessoas para Deus. O espírito profético tem que estar ativo na tua vida. Aleluia. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. E outro exemplo nós temos. Amém. Em Josué capítulo 7, versículo 10 a 21, diz assim: após da derrota de Israel, aleluia, deixa ler, deixa apenas dar a explicação. Após da derrota de Israel diante da cidade de Ai, Deus revelou a Josué que havia pecado no meio do povo. Acã havia tomado objetos consagrados ao Senhor e escondeu em sua tenda. Amém. Houve uma batalha muito grande que o povo de Israel perdeu. Então eles ficaram totalmente furiosos. Como é que nós perdemos essa batalha? E consultaram o Senhor. Eles eram tão espiritual que quando alguma coisa está errada, consultam o Senhor. E nós somos inverso. Quantas coisas estão erradas, consultamos os vizinhos fofoqueiros. Quantas coisas estão erradas, consultamos os quimbandeiros. Mas o povo de Israel, na pessoa do líder Josué, as coisas deram errada, eles consultaram o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O que está acontecendo no mundo espiritual que fez com que a gente possa perder? Então Deus disse para cá, Deus disse para Josué que Acã pecou, tirou objetos consagrados e escondeu aqueles objetos. E é por causa disso que o povo de Israel perdeu. Quando você não anda na direção de Deus, você pode perder muitas coisas. Há pessoas que atrapalham a jornada dos outros. As coisas estão andando tão bem, mas basta mexer alguma coisa, pode ser suficiente para trazer um fracasso na vida de um casal, na vida do ministério, na vida de uma igreja ou em outras áreas da vida. Por que tornou-se conhecido? Porque Deus revelou aquele homem. Amém?
Deus revelou o homem que estava a cometer o pecado. O Espírito de Deus está disponível para poder nos capacitar e andar na dimensão espiritual. Os teus olhos espirituais têm que estar totalmente alerta e têm que estar totalmente movido para poder operar no reino espiritual. E uma das formas que faz você, que faz o homem até uma operação brutal no reino espiritual, não é fazer sacerdócio, olhar na vela para profetizar. Isso aqui é quimbandaria. Amém? Para dominar espírito, então olhar na vela. Aleluia? Não é necessário. Amém? Você tem que ter espírito constante de oração. Principalmente em oração em línguas. Principalmente oração em línguas. Quando você começa a orar em línguas, aleluia, o espírito profético se manifesta. O Espírito Santo te dá a conhecer certas situações. Ora em língua. Eu oro mais em língua com relação ao português. Não digo que não oro português. Oro português sim, mas oro mais em língua. Porque eu sei que a oração em língua é a oração do Espírito. E a oração na língua portuguesa é a oração da carne. Não falo carne no sentido do pecado. Falo carne no sentido do corpo humano. Porque a minha mente percebe quando eu falo na língua portuguesa. Mas quando eu oro no Espírito, a minha mente não percebe, mas o meu Espírito percebe. E quando o meu Espírito percebe, me dá informações que estão a acontecer no mundo espiritual. Amém. Aleluia. Amém. É assim que aconteceu numa vez, quando eu orava em língua. Quando eu orava em língua, de repente eu vi o meu espírito a correr na direção da casa da minha irmã mais velha. E fiz imposição naquele bebê. Orei e repreendi aquele espírito. Porque eu sabia que estava a se apressar ou estava a se manifestar um espírito de enfermidade. Depois de alguns dias, me contaram que a criança estava a apresentar problemas de doença, mas muito estranha. Era a confirmação, porque pior poderia acontecer. Aleluia. Amém. Você consegue ver? Tens que conseguir ver o que está acontecendo no reino espiritual. A primeira vez que eu fui usado totalmente no profético foi em 2016. Aleluia. No mês, acho que é no mês de novembro. Sim, novembro de 2016. Tivemos no monte com algumas pessoas. Amém? Para quem não sabe, eu me converti em 2013. Tenho 13 anos de cristianismo. Aleluia. E tenho também experiência para contar. De repente, Deus moveu meus gestos. Moveu meus braços. De repente, comecei a escrever muita coisa. Eu escrevi a respeito do poder e a grandeza de Deus. E uma parte que eu me lembro que nunca vou esquecer, me chamou muita atenção. Eu dizia, não permita que... Deus dizia, assim escrevendo. Escrever mesmo, estamos escrevendo? Escrevendo. Deus dizia, não permita que a incredulidade mora em vós, porque um de vocês está a duvidar. Quer dizer, na medida que Deus me usava no profético escrevendo, aleluia, existia um camarada, amém, estava a duvidar. Estava a duvidar. Porque ele era muito analista. É o Machila, para quem conhece. Ele era muito analista e analisava demais, aleluia, e sem discernimento às vezes tropeçava. Tu a escrever, não permita, escrevi muita coisa, não permita que a incredulidade more em vós, porque um de vocês está a duvidar. Todos nós começamos a se olhar, quem está a duvidar? Disse não, ele pode dizer assim, não, sou eu que estou a duvidar. Deus é poderoso. Amém. Aleluia. Amém. Deus é poderoso. Amém. Veja, eu não olhei no coração dele. Eu não sabia do que estava a acontecer. Mas por meio da revelação do Espírito, comecei a escrever o que está acontecendo no coração dele. Quando você tem dom profético, você tem visões, você tem poder da revelação, aquilo que está acontecendo no culto, vais começar a saber. Não será novidade. Aleluia. Ama o profético. Não deixa com que a corrente
sensacionista apaga o teu profético. Nada dá ouvido. Sabe, para quem não sabe o que é a corrente sensacionista, são correntes que afirmam que os dons espirituais acabaram, cessaram. Isto é uma corrente diabólica. É uma corrente que não tem respaldo bíblico. Amém. Por mais que ele venha com inteligência humana, mas não tem inspiração divina. Deus continua a falar de 24 em 24 horas. Se ele falou para o povo, aleluia, para o povo de Corinto, por meio de Paulo, buscam dons espirituais e não ignoram, aleluia, é porque o dom espiritual, o dom de profetizar é importante. Quem são eles para nos dizer que nós estamos a atrapalhar as escrituras sagradas? Quem são eles? Amém? Onde é que está escrito que os dons espirituais acabaram? Profetizar acabou. Está escrito aonde? Em nenhuma parte da Bíblia está escrito esta palavra. Aleluia. Em nenhuma parte. Precisamos perceber, amém, que Deus quer nos capacitar. Mas se a gente dá ouvido à incredulidade, nós não vamos olhar no Espírito. Não vamos olhar. Diga glória a Deus. Diga Deus é bom em nome de Jesus. Deus está aqui no nome de Jesus. Amém. Amém. Em 2 de Reis capítulo 5, versículo 25 a 27, a história conta, aleluia, que Naamã recebeu a cura por meio de Eliseu. Mas Naamã trouxe presente do seu reino e aqueles presentes eram presentes consagrados. Agora, Eliseu não queria receber porque não era a altura de receber. Apesar que Eliseu tinha poder de purificar aqueles presentes, aleluia, mas ainda assim Deus lhe disse para não receber. Homens de Deus, vocês que recebem presente, nós que recebemos presentes, ou qualquer outra coisa, aleluia, apesar que Deus nos deu poder para purificar, aleluia, amém, mas se Deus nos disse para não pegar, não podemos pegar, senão vamos nos contaminar. A Bíblia fala que Geazi, com aquele orgulho, ele pegou, ele foi atrás do quê? Foi atrás do Naamã. Chegou lá, falou, não, o meu senhor, o profeta Eliseu, mudou de ideia. Ele mudou de pensamento. Ele disse assim, para ir buscar aquelas ofertas, para ir buscar o ouro, tudo que trouxeste. Então, porque Naamã era leproso e foi curado. E Deus não deu ordem para receber. Então, aconteceu que o Naamã entregou as ofertas. Mas só que quando ele entrega as ofertas, Eliseu está a voltar. Afinal de contas, o espírito profético, o espírito de Eliseu estava a seguir, aleluia, Geazi. Eliseu está em... Oh Deus, isso é muito profético e muito sobrenatural. Eliseu está em casa, aleluia, mas o espírito dele está a seguir Geazi. Aleluia. E quando Geazi chega, lhe perguntaram onde estava. Ele tentou mentir o profeta. Não podes mentir o profeta. Não podes mentir aquele que tem dom de profecia. Não podes mentir aquele que opera no reino espiritual, aquele que vê. Muita gente, estamos aqui na igreja, na escola, em qualquer sítio, nos mentem, mas muitas das vezes Deus nos faz perceber o que está a acontecer. Aleluia. Amém. Eles dizem que não, estamos a trabalhar. Depois vão querer falar que nós somos bruxos. Estamos a trabalhar, depois vamos falar que nós somos bruxos. Na verdade, somos mesmo bruxos porque Deus nos faz conhecer. É hipocrisia. Aleluia. Geazi lhe perguntaram onde estava. Ele mentiu, mas disse Eliseu, eu estava contigo, eu te acompanhei. Alguém fala não, eu estava somente com Naamã, mas eu falei que te acompanhei. Você é bruxo ou quê? Aleluia. Amém. Eu te acompanhei. Lhe acompanhou com o quê? Não com carne. Amém. Não lhe acompanhou com carne, lhe acompanhou com espírito. O espírito de Eliseu saiu. Quando você opera no profético, o teu espírito pode sair de lugar para outro lugar. Quero te contar algo que o Espírito de Deus está me fazendo lembrar.
Pois embora estamos na reta final. Esta mesma senhora que me combatia em 2018 arrumou a sua família numa noite. Eram 23 horas e eu dormi muito cedo. Estiveram a andar para chegar em minha casa. Era sem quintal. Eu estava a dormir. Mas no reino espiritual eu estou a ver eles a virem com muita pressão para entrar na minha casa. E eu só fechava a minha porta, aleluia, com cadeira. E eles estão a vir a conversar porque eles queriam me matar no físico, ao mesmo tempo no espírito. A intenção deles era como? Era entrar, me encontrar a dormir, me hipnotizar para mim não se mover, depois me sufocarem, depois de me sufocar, irem. Aleluia. Essa era a intenção. Estão a chegar. Assim como estão a chegar, eu estou a ver alguém está a vir com muita velocidade, com muita pressão. Deus está a me revelar isso. Assim, quando eles tentam chegar, empurrar a porta, aleluia, também me encontraram onde? Na porta. Aleluia. Amém. Também me encontraram na porta. Aleluia. Amém. Assim como me encontram na porta, eles é que vinham assaltar minha vida, matar minha vida. Eles começaram a fugir. Esse vai ali. Como dizem Deuteronômio, teus inimigos podem vir. É uma porta. E depois vão fugir por 7 portas. Vão se espalhar. Aleluia. Eles chegam, me encontram também na porta. E eles ficaram surpreendidos. Como é que esse camarada está na porta? Então começaram a correr. Esse vai ali, esse vai ali, esse vai ali, esse vai ali, esse vai ali. Começaram a correr. Aleluia. Amém. É o poder de Deus. Glória a Deus. Quando você opera no mundo espiritual, nenhuma coisa vai te escapar. Por mais que eles planificam, nenhuma coisa vai te escapar. Porque aquele casal estava a lutar para bloquear a minha vida. Eles queriam me matar devido ao emprego que agora eu tenho. Queriam me matar antes do tempo. Já viram isso? Mas quando eles chegaram para poder me matar, aleluia, Deus já me mostrou. Eu declaro que Deus te mostra. As coisas que teus inimigos estão preparados, Deus também te mostra. A unção de Deus que está sobre mim se espalha na tua vida. E começa a observar o que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Amém. Porque quando alguém é cego no espírito, amém, não poderá ver, aleluia, essa maravilha. Aleluia. Amém. Eu comecei a desencarar e fiquei. Só que como físico não suportava, porque acordei com muita pressão da cama, apanhei uma pequena recaída por causa do físico. O físico não suportou, porque eu saí da cama com susto. Aleluia. E fiquei na porta. Fiquei na porta. Eles também estão vindo na porta. A pessoa que veio, aleluia, que queremos lhe combater, está mais na porta. Então eles começaram a fugir. Aleluia. Porque perceberam o contrário. Viemos lhe combater, mas ele também está a me combater. Agora vamos fugir. Eu amo o profético. Aleluia. Amém. O poder de Deus está disponível para fazer essas coisas. E você precisa perceber isso. Ora sempre pela tua vida espiritual. Ora sempre pela tua vida financeira. Ora sempre. Ora mesmo. Ora mesmo. Não faça que esteja para concorrer para o concurso público, está a orar na semana de prova. Não faça isso. Ora antes, jejua antes, busca antes, repreenda antes. Amém. Quando você repreende os teus inimigos antes, também você recebe combate antes. E quando chega na hora de fazer a prova, será mais fácil de você vencer. Porque já lutaste antes. É assim que aconteceu. Estava estudando, comecei a ficar 5 anos orando, 5 anos jejuando, tirava um dia de semana para orar e ficava 5 horas a orar, orando ao Senhor. E essa pessoa que eu estou a dizer, um dos familiares dele, aleluia, me apareceu no espírito
em 2021. Ainda não fiz a prova. Aleluia. Está a me dizer, estão bem, estão, aleluia. Estão de parabéns, porque vocês entraram, mas com o rosto furioso. Amém? Como eu percebi isso? Será que ele falou comigo fisicamente? Não, falou comigo espiritualmente. E ele falando comigo espiritualmente, os meus olhos como vejam e ouvem, aleluia, consegui ouvir. Está me falando que estão de parabéns porque você entraste. Eu ainda não fiz a prova, está me falando que está de parabéns. É porque afinal de contas ele já viu o brilho. E a melhor forma de lhe combater desta forma. Mas como eu já orava 5 anos antes, já orava há tempo, já jejuava para revolucionar o espírito de miséria na minha família, já orava antes, e os combates também eram antes. E eu consegui vencer. As portas se abriram. Aleluia. Amém. Você vai conseguir vencer, aleluia. Amém. Diga comigo, glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você consegue vencer o inimigo quando você ora mais tempo. Você está para poder entrar nesse concurso. Quanto tempo estás a orar? Deves estudar sim, que é importante. Mas deves orar. Deves orar, porque há pessoa que não fica contente, aleluia, com a porta de emprego. Há pessoa que não fica alegre quando alguém consegue uma vaga, principalmente no governo, não fica alegre. Por isso que muitas pessoas morrem antes da realização do sonho. Outros morrem no momento que entraram no determinado emprego. Outros lhe colocam talha. Por quê? Porque emprego no mundo espiritual, aleluia, eles conseguem notar que tem peso. Por isso ore no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Estamos na reta final no nome de Jesus. Ore no nome de Jesus. Porque o Senhor está aqui e quer abençoar a tua vida. O Senhor está aqui e quer fazer coisas melhores. A revelação tem a finalidade. Serve para corrigir situações ocultas. Situações que são ocultas, estão escondidas. Deus vai te levar para você corrigir. Para você orar e buscar ainda mais. Restaurar vidas. Aleluia. Sabe, por causa do profético tem pessoas que foram livradas da morte. Aleluia. Deus deu orientação e assim aconteceu. Ama o profético. Trazer libertação. Não é necessário ir no esquimbandeiro. Aqui tem profeta nesse ministério. Você tem problema espiritual, tem problema familiar, consulta o profeta desse ministério. Fala com ele a respeito da tua vida. E ele vai trazer, aleluia, o conteúdo da revelação de Deus. Orientações importantes. A revelação traz orientações importantes. E se alguém tem pecado, Deus pode revelar e essa pessoa pode se arrepender. Aleluia. Amém. Se arrepender dos seus pecados. Se arrepender das suas iniquidades. Eu olhei para minha sobrinha. Eu disse, o que você quer seguir? Eu disse, calma aí, não fala. Você quer ser que? Enfermeira, não é isso? Sim, é mesmo isso. Aleluia. Então, como eu percebi? Por causa do código espiritual que está em mim. Quando eu olho por uma pessoa, se Deus quiser me capacitar, eu vou discernir o que está acontecendo nessa pessoa. Quando você tem dom de profecia, você consegue discernir aqueles que vêm com intenções negativas. Quantos amigos já mataram outros amigos porque não tinham o dom de discernimento do espírito? Tenha o dom de discernimento do espírito. Revelação. Amém? Amém? E para terminar, o poder profético está sobre esse ministério. E Deus quer te usar e te capacitar ainda mais. Na medida que nós ouvimos a notícia de óbito da minha sogra, aleluia, quanto nós ouvimos, ficamos muito tristes. Muito tristes. Deus já havia nos mostrado que ela irá de falecer na pessoa do reverendo Parle. Parle é um homem muito perigoso. Se está sonhando uma coisa contigo, se preocupa. Ele pode não ver nos olhos ou com o corpo em movimento, mas quando dorme ele vê. Ele já mostrou isso. Deus já mostrou isso. Aleluia. Mas a gente ficava teimoso, a gente queria reivindicar, mas Deus já mostrou isso. E assim aconteceu. Mas quando a gente ouviu o óbito, fiquei tão triste e todos chegamos naquela casa do líder Ricardo
Chegamos lá, eu vi todo mundo a chorar, todos começamos a chorar, começamos a lamentar, porque a mãe se foi. Era uma mãe que tinha uma esperança e a gente orou bastante. Eu estava a chorar amarguradamente, assim como eu chorava amarguradamente, nunca me aconteceu. Assim como eu chorava amarguradamente, eu vi as minhas línguas perderem direção e as palavras que saíam eram palavras que não me pertenciam. Eu ouvi Deus a falar, E Deus a me dizer, não se preocupa. Por que vocês, humanos, são tão complicados que não conseguem perceber os meus propósitos? A morte dela não é sinal de fracasso, nem sinal de derrota. Mas quando Deus falava isso, eu até saí fora. Quando Ele falava isso para mim, eu chorava ainda mais. Mas Deus me disse, por que vocês homens são tão complicados e não percebem o meu propósito? Ela está bem no sítio que está. Ela se encontra bem no sítio que está. Desde as mortes que eu já ouvi nos meus familiares, nunca recebi uma revelação dessa conforme eu recebi naquele dia. Alguém morreu, você está na dor, mas Deus vai falar, ela está bem onde está. Os seus homens não percebem os meus propósitos. É revelação. Quando você tem espírito profético, Deus vai falar contigo. E amanhã não perca, vamos falar as formas como Deus fala. Aleluia. Amém. 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 Mesmo no ano 2018, quando eu sofria combates, quando eu sofria lutas por esta mesma senhora que Deus me disse que vai matar ela, caso não se arrependa, e já está a adoecer, tem uma praga no rosto que não consegue, aleluia, não sai aquilo, amém? Tem uma praga, amém? Não sai aquela praga. Não sei se é câncer, se é quê. Quase querer já perder vida. Porque Deus me falou naquele ano que Ele vai matar essa pessoa. Se essa pessoa não se converter. Aleluia. Deus começou a me consolar.